Iniciando mais análise, falar comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar o Coluna do Fla para fazer análise sobre o nosso Flamengo. Vamos à primeira notícia. Vamos lá. Ídolo do Flamengo, Zico conecta Ancelotti e pede novo jogador na seleção brasileira. É decisivo. É o Endrick que está pedindo. Só que eu não vejo o Brasil hoje com o Endrick. Acho que dentro do esquema tático da seleção brasileira, ele não vai encaixar bem ali. Quando o Neymar voltar, eu acho que o Neymar pode dar certo com o Endrick. Vou explicar daqui a pouquinho por quê, mas porque hoje não colocaria o Endrick. Eu vejo a seleção brasileira com uma linha de 4, que para mim seria Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. Danilo, por mim, ganhou a vaga lá do Ibanez. Acho que entrou bem melhor. Gabriel Magalhães eu testaria de novo, apesar eu achei que ele falhou ali na cobertura daquele lance. Tá aí uma nova oportunidade, já que é um jogador que chegou na final da Champions, não é qualquer jogador. Lá na lateral esquerda, eu manteria mais uma vez o Douglas Santos. Acho que ele tem mais poder ofensivo que o Alexandre, mas se ele não fizer um bom jogo, eu colocaria Alexandre no segundo tempo e testaria Alexandre. Já como primeiro volante, eu achei o Fabinho bem melhor do que o Casemiro, colocaria o Fabinho como primeiro volante. Fazeria duas duplas de volante, uma com Bruno Guimarães e o outro com Paquetá. Mais dois caras na frente, que é o Vinícius Júnior e o Rafinha, dois caras para criar solto ali no meio campo, para jogar em qualquer posição, se movimentar livremente ali no meio campo, porque esses três volantes vão dar uma sustentação defensiva em caso de perda de bola. E na frente até já aí o Thiago vai ser o pivô, aquele cara que vai ajeitar, porque você tem dois velocistas, dois caras habilidosos, então você faz o pivô, rola e deixa que tanto Vinícius Júnior e Rafinha entrem em velocidade para concluir o lance. Essa é a sessão que eu vejo hoje. Vou aproveitar, já vou ler outra notícia e vou comentar porque não do Endrick. Só achar a matéria aqui. Neymar em campo, jogadores do Flamengo à disposição e veja como foi o segundo dia de treino do Brasil para o próximo jogo da Copa do Mundo. Então, se o Neymar está em campo e puder jogar de jogo, aí sim, vai sair a trinca de volante ali com o Paquetá, Bruno Guimarães e o Fabinho, colocaria o Neymar como um meio atacante, fazendo um losango, e colocaria ou o Endrick ou Matheus Cunha, porque esse jogador teria o trabalho de retornar pela direita ali, fechando uma linha de 4, como Vinícius Júnior pela esquerda, fechando uma linha de 4. Eu creio que encaixaria tanto a parte ofensiva como a parte defensiva, não sofreria impacto. Mais ou menos que o Argentina jogou ontem. O Messi no primeiro momento, quando estava 0-0, caiu pela direita. Depois que a Argentina fez um gol, Messi foi centralizado e o Lautaro Martins caiu pela direita ali fechando. Então eu vejo isso. Neymar não vai ter poder de recuar o tempo todo, por isso que eu não jogo com o Neymar aberto, jogaria com camisa 10 e colocaria um atacante de mobilidade, como é o caso do Endrick e Matheus Cunha, para fazer recomposição defensiva, caso precise. No segundo jogo, segundo tempo, contra o Marrocos, Matheus Cunha vinha voltar porque Vinícius Júnior não recuava tanto. Então eu preveria Matheus Cunha ou Endrick, porque pode fazer esse trabalho defensivo muito bem feito, ao mesmo tempo se posicionar como camisa 9. Por isso que eu hoje não entraria com Endrick no sistema de hoje. Com o Neymar, aí encaixaria, aí Rafinha perderia o posto de titular. Na minha visão tática, o Ancelotti deve ter a sua visão e a sua análise tática.
Flamengo assina contrato com 2 atacantes, são 2 capixabas da minha terra, aqui do Espírito Santo, que são o José Eduardo e o Guilherme Cruz, de 16 anos, são aposta do Flamengo para a base. É o que eu falo, a base do Flamengo cada vez mais tem que ser bem trabalhada para fazer essa transição. Eu vejo essa falha, fazer a transição da base profissional. Tem muito bom jogador, o Flamengo está atrás de um lateral esquerdo, tendo aí Vina, que deve retornar do empréstimo, o Ayrton Lucas e o Alexandre, e tem que subir o lateral esquerdo. Então, falha. O Flamengo vai perder. Tem 3 baita lateral. O lateral da seleção uruguaia, a lateral da seleção brasileira e Ayrton Lucas, que já foi para a seleção brasileira. Então, na base, já tem que formatar um grande jogador. Não pode ser o Johnny, que hoje é o lateral da base. Ele tem que subir. Tem 3 caras ali que passa para ele ensinamento, pode instruir ele, pode elevar o nível dele. E o Flamengo vai contratar, caso perca Alexandre no final do contrato, que Ayrton Lucas seja negociado, e o Vina, que vem de uma lesão aí, pode não atuar bem. Você tem que ter ali na base um garoto já pronto, já na B, vai entrar como titular, não pode perder a oportunidade. Ir atrás de um outro jogador na base já tem que ter esse jogador pronto. É o que eu penso. Flamengo vende Jean Roberto para time europeu, Feijão Valores. Gostei da venda, 9 milhões e meio à vista e 500 mil em bônus. Eu acho que o valor de um jogador da base, aí sim, é de 10 milhões a 15 milhões de euros. Eu acho que é uma grana satisfatória para o Flamengo, que já vem sua promessa, um valor razoável, bom. Pode estar certo, não pode estar certo, aí depende do jogador. Mas o Flamengo ganha em cima de uma promessa que é muito valorizada na base. Então eu creio que o Flamengo fez um bom negócio sim, quando chega nesse valor de 10 milhões de euros. Vamos para mais notícia. Paquetá foi mal contra o Marrocos. Poucos é sincero sobre a estreia do jogador do Flamengo na Copa. Na minha opinião, Paquetá estava perdido em campo. Acho que o posicionamento dele não foi um posicionamento bom. Deu certo ali com o Egito, porque tinha o Wesley, que é muito ofensivo, é um ponto que ajudava a parte ofensiva, então ele ficava como um armador ali, um apoiador, um volante que protegia a subida do Wesley, e sem o Wesley não funcionou a movimentação da seleção brasileira. Então eu creio que se ele fazer a alteração, que eu estou pensando em jogar com 3 volantes, eu acho que o Paquetá vai sobressair no jogo dele. Vamos para mais notícia. Flamengo teve 3 jogos para a intertemporada em Portugal, fez os times. No dia... Cadê? Por aqui, deixa eu posicionar aqui para achar. Aqui. No dia 4 de julho, o Flamengo vai jogar contra o River Plate. No dia 8 de julho, também vai inventar o Lausanne da Suíça. E no dia 11/7 vai inventar o Benfica. Eu acho que é o momento certo para entroçar os jogadores que estão com o Leonardo Jardim, esquecer os jogadores da Copa, dar um descanso a esses jogadores que estão na Copa, que quando acabar a Copa do Mundo, você tem mais 2 jogos do Campeonato Brasileiro até a Libertadores, você dá um descanso praticamente um mês ali, claro que nem todos os jogadores vão chegar à final da Copa do Mundo, então você dá aquele descanso ali aos jogadores de um mês para ele sair do estresse da Copa do Mundo, ter um momento mais relaxando. Eu creio que esse time que vão fazer esses 3 amistosos tem que ser o mesmo que jogou o último jogo contra o Chapecoense, que foi
Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão, Ayrton Lucas. Everton, Pulgar, Jorginho, que estava lesionado ou suspenso. Pulgar, Jorginho, Luiz Araújo, Samuel Lino com camisa 10, que deu muito certo naquele jogo, e Bruno Henrique pela direita e Pedro centroavante. Acho que esse time que deve ser treinado para fazer essa esses jogos e também jogar os dois primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. Depois você conta com os reforços, que é o Arrascaeta, De La Cruz, Varela, Prata, Léo Pereira, Alexandre, Danilo, esses jogadores que estão na seleção. Mas a princípio eu ia com o time que praticamente terminou o último jogo contra o Chapecoense. Acabou o último jogo do Campeonato Brasileiro e estava no descanso por causa de lesão. Se você pegar os caras que estão em estresse porque não fizeram a boa Copa do Mundo, prejudica. Vamos para mais uma notícia boa. Papi revela que Flamengo negocia com um super jogador, veja quem é. É o Lewandowski, o atacante do Barcelona, do Bayern de Munique. É um base jogador para ali revezar com Pedro na frente. É um jogador de 37 anos, com muita experiência, que vai passar experiência para o Pedro e também para outros jogadores. E ao mesmo tempo não tem condição física de jogar vários jogos, tá aí para revezar um com o outro, ele que está saindo do Barcelona. E também creio que é uma posição que o Flamengo tem que revelar um jogador ali. Acho que a base tem que estar ali com um jogador um jogador ali para ser testado, ver se vai estar certo ou não, para que o Flamengo, a base crie um novo jogador. É isso que eu estou falando, a base tem que ter essa transição. Uma posição está carente, você vai na base ali e tenta um jogador testado ali. Se não der certo, você vende aí por uns 10 milhões a 15, mas se der certo, consegue bem mais, como foi o caso do Wesley, que chegou a ser vendido por 25 milhões de euros. Deixa eu ver, tem mais alguma interessante aqui para a gente finalizar o programa de hoje. Essa aqui é boa. Napoli e Chelsea monitoram contratação de Everton Araújo do Flamengo. Eu acho que o grande jogador a ser vendido será o Everton Araújo, um jogador que surpreendeu nesses 6 meses iniciais. Teve sequência de jogos e jogou com o Paquetá, jogou com o Jorginho, jogou com o Pulgar e não abaixou o nível, manteve o nível de futebol bem alto, com muita qualidade. Então eu creio que o Everton será a grande venda do Flamengo, assim como foi o Wesley para o Roma. Se caso não ser vendido, é um jogador certo para o futuro do Flamengo. É um jogador que não faz barulho, um cara tranquilo, que é um excelente profissional, pelo que deu para ver. Então eu vejo que se for vendido, o Flamengo vai ganhar uma boa grana. Se não for vendido, o Flamengo tem um grande atleta que pode contar com ele por muitos anos. Um dia espero ver isso, um atleta formado no Flamengo, começando a carreira, finalizando a carreira no Flamengo, como titular, como ídolo, como grande jogador. E como foi o Zico, Zico teve sua saída, mas é um exemplo pra gente, é um jogador da base que virou ídolo. Então eu espero que o Flamengo volta a conseguir isso também com a sua base. Essa é a análise Fla comigo, Eduardo. Usei a coluna do Fla, tem outras notícias interessantes lá. Entre, leia, crie sua opinião, faça sua análise e até amanhã falando mais um pouco sobre o nosso Flamengo.